Galera! E aí, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Espero também que vocês estejam conseguindo acompanhar o conteúdo de sociologia minimamente, tá certo? Se caso tenha surge alguma dúvida, algum questionamento, chega junto aí, dá um alô, que a gente vai tentar aí socorrer vocês, tá certo? Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de sociologia e atualidades, falando sobre patrimônio cultural, patrimônio histórico e cultural, tá certo? Mais uma vez, como eu sempre digo para vocês, alguns conteúdos, né, na prova de ciências humanas e suas tecnologias, eles podem cair de uma forma interdisciplinar. Então, patrimônio cultural pode cair mais especificamente ali nas questões de sociologia, mas pode ser cobrado para vocês na prova de ciências humanas e suas tecnologias de uma forma interdisciplinar. Então, eu acredito que muitos de vocês já devem fazer ideia do que significa um patrimônio cultural. Aqui a gente só vai explanar um pouquinho mais, saber a importância de um patrimônio cultural e responder algumas questões relacionadas ao conteúdo, tá certo? Mais uma coisa, por que é importante essa dinâmica de leitura, entendimento e resolução de questões? Porque assim a gente fixa melhor aquilo que a gente acabou de aprender, tá certo? Aquilo que a gente acabou de estudar. Então, em casa, sempre procurem realizar esse tipo de movimento, né? Faz a leitura, faz o estudo e depois resolve questões, porque assim a gente fixa melhor aquilo que a gente acabou de aprender. Tá joia, minha gente? Vamos embora entender o que é patrimônio cultural? Patrimônio cultural. A palavra patrimônio, ela vem do latim pater, que significa pai. Nesse sentido, o significado de patrimônio cultural está, portanto, ligado à ideia de bens que são deixados como herança dos pais aos filhos. Desse modo, patrimônio cultural significa o conjunto de todas as obras, bens e manifestações populares, como festas, danças, alimentos, tradições e locais culturais, elementos da ancestralidade e a importância da tradição histórica e cultural de um país, comunidade ou região. Então, o que a gente consegue observar aqui? Que patrimônio cultural ele está associado a essa ideia de herança, que é deixada de paz para filho, de geração em geração. Então, é uma técnica, é uma dança, é uma festa. É esses elementos culturais que eles começam a existir de uma forma sem essa pretensão de se tornar um patrimônio cultural, só que aí é passado de geração em geração, de geração em geração, e isso começa a fazer parte da identidade do local, da identidade das pessoas que estão inseridas nesse local, tá certo? Então, o patrimônio histórico e cultural, ele está intimamente ligado aí com a identidade desse local, que pode ser um país, uma comunidade ou uma região, e também com a identidade dos sujeitos que fazem parte desse local e representam uma importante fonte de pesquisa atual. É através aí do patrimônio histórico e cultural que a gente pode conhecer a história e tudo que envolve nela. Então, assim, o patrimônio cultural ele está muito relacionado a nós mesmos, a nossa identidade, a nossa cultura, tá certo? Então, por isso a importância de um patrimônio cultural. E aí, o patrimônio cultural, ele pode ser uma festa, uma dança, um alimento, há diversas formas de reconhecer um patrimônio cultural, tá certo? Mas aí, vem cá, quem é que cuida do patrimônio cultural? Primeiro, é a Unesco que é responsável por identificar, reconhecer e conceder o patrimônio cultural e natural em todo o mundo, sendo o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro, cabendo a essa autarquia, o IFAM, proteger e promover os bens culturais do país, assegurando a sua permanência e usufruto para gerações presentes e futuras. Então, o que tem aqui? A Unesco vai o quê? Vai identificar, reconhecer e vai conceder o título de que tal coisa é um patrimônio cultural. Aqui no Brasil, no caso, o órgão responsável pela preservação desses patrimônios é o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tá certo? É esse órgão, essa autarquia federal que vai responder pela preservação e pela conservação desses patrimônios, tá certo? Tanto para gerações presentes como para gerações futuras. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês do sítio histórico de Olinda, que é um patrimônio histórico e cultural reconhecido aí pela Unesco e que no caso o IFAM é que é responsável aí pela preservação desse sítio histórico.
Só uma curiosidade para vocês já devem ter observado que não há nenhuma mudança na estrutura externa das pessoas que residem no sítio histórico de Olinda. As pessoas que, na verdade, as pessoas que residem no sítio histórico de Olinda, elas não podem realizar nenhuma mudança na estrutura externa das suas casas. Justamente porque o sítio histórico de Olinda é reconhecido como um patrimônio cultural. Então, as pessoas, os moradores, eles não podem fazer alterações nas janelas, nas portas. Quem é responsável pela preservação dessa área externa do sítio histórico de Olinda vai ser o IFAM. Um morador lá do sítio histórico, ele pode fazer alteração no espaço externo da sua casa, dentro da sua casa, mas não na estrutura externa. Porque a partir do momento que eu troco uma janela por uma janela mais moderna, ou troco a estrutura, a fachada da minha casa, eu estou retirando, eu estou tirando, ocorrendo a perda da identidade cultural existente ali, tá certo? E no caso, um patrimônio cultural, a ideia é justamente essa, é a preservar a história que foi construída ali ao longo dos anos. Vocês estão me entendendo? Pronto, então é isso mesmo. Vamos ver aqui a classificação do patrimônio cultural. Um patrimônio cultural, ele pode ser um patrimônio imaterial ou um patrimônio material. Como o nome diz, imaterial é aquilo que não é tangível, né? Imaterial vai ser aquilo que vai ser tangível. Então, a definição de um patrimônio imaterial é dada pela Unesco como sendo as práticas, representações, técnicas, conhecimentos, rituais religiosos, idiomas, alimentos, reconhecidos pela comunidade como sendo parte de suas expressões culturais. Então, patrimônio cultural vai ser uma festa, uma dança, aquilo que não é tangível, tá certo? No caso do patrimônio material, vai ser o conjunto de bens, móveis e imóveis em um país ou região. A preservação desses patrimônios deve ser feita por conta do valor histórico, etnográfico ou artístico, além de estarem relacionados a fatos memoráveis da história de um país ou região. Eu vou voltar aqui o slide para vocês verem. No caso aqui do sítio histórico de Olinda, se trata de um patrimônio histórico cultural material, tá certo? Porque é algo tangível, não é isso? E aqui a gente tem essa definição. Vamos ver aqui o que é tombamento, porque eu acho que vocês já devem ter ouvido bastante esse nome, tombamento, o que é um tombamento, o que é um elemento cultural considerado tombado. Quando o elemento cultural ele é considerado um patrimônio cultural por algum órgão ou entidade especializada no assunto, a Unesco ou IFAM, dizem que ele é tombado como patrimônio. Podem ser bens do patrimônio histórico-cultural, obras de artes plásticas, construções e conjuntos arquitetônicos, ruínas, festas, músicas, elementos culinários, entre outras representações das diversas culturas ainda existentes ou que já existem no mundo. Um outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, bem nosso, né? Estou trazendo só exemplo nosso aqui, é o frevo, que é considerado aí um patrimônio cultural imaterial da humanidade. É tombado, né? O frevo é tombado. A Unesco reconheceu aí o frevo como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Por que é um patrimônio material? Porque o frevo é uma dança, é uma festividade. E uma dança, uma festividade não é algo tangível, a gente não toca, né? A gente vê a representação, a gente vê a manifestação dessa cultura. É o caso do frevo. Aqui a gente vai ter alguns dos patrimônios culturais da humanidade no Brasil. Aqui a gente já tem o sítio histórico de Olinda, né? Na verdade, grande parte das cidades dos sítios históricos aí espalhados no Brasil patrimônios culturais da humanidade. A gente tem o sítio histórico de Olinda, a gente tem o sítio histórico de São Luís lá no Maranhão, Diamantina, de Goiás, e tantos aqui a gente tem as paisagens cariocas também, que são patrimônios culturais naturais, sítio histórico de Salvador, e alguns dos patrimônios culturais da humanidade no mundo todo, né? A Taj Mahal, Ilha de Páscoa no Chile, Petra em Jordânia, Havana lá em Cuba. Então aqui a gente tem alguns. Esses só são alguns, tá? A lista, gente, é imensa dos patrimônios culturais existentes aí, tá certo? Agora vamos lá, vamos responder aqui umas questões para a gente ver se a gente está compreendendo direitinho o que a gente está falando, tá certo? Essa é do Enem 2015. E ela diz o seguinte: a Unesco condenou a destruição
da antiga capital assíria de Nirald, no Iraque, pelo Estado Islâmico, com a agência da ONU, considerando como um ato de guerra. O grupo começou um processo de destruição em vários sítios arqueológicos em uma área reconhecida como o berço das civilizações. O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para a população de países como o Iraque a destruição do ou da letra A, homogeneidade cultural, letra B, patrimônio histórico, letra C, controle ocidental, letra D, unidade étnica, letra E, religião oficial. Então, o que a gente consegue observar aqui? Que o Rinaldi ele tem um título de patrimônio histórico, né? E isso tem uma importância para o mundo. A destruição por parte do Estado Islâmico, ela teve um grande impacto à comunidade internacional, que condenou o evento como sendo um crime de guerra, porque aqui a gente não está falando apenas, né, desses sítios arqueológicos existentes, é o berço, né, considerado como o berço da civilização, não é só sobre essa comunidade. É sobre a história da humanidade, é o berço da civilização, né? Então, esse tipo de atentado colocado aqui é o quê? É uma destruição ao quê? Ao patrimônio histórico da humanidade, tá certo? Que é o berço da civilização, é o começo de tudo, pode-se dizer assim, né? Então, a gente tem aqui a alternativa correta é a letra B, né? Um atentado aí ao patrimônio histórico da humanidade, certo? Vamos ver outra questão aqui. Essa é do Enem 2010. As ruínas do povoado de Canudo, no sertão norte da Bahia, além de significativas para a identidade cultural dessa região, são úteis à investigação sobre a Guerra de Canudos e o modo de vida dos antigos revoltosos. Essas ruínas foram reconhecidas como patrimônio cultural material pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, porque reúne um conjunto de: letra A, objetos arqueológicos e paisagísticos, letra B. Acervos museológicos e bibliográficos, letra C. Núcleos urbanos e etnográficos, letra D. Práticas de representações de uma comunidade, de uma sociedade, ou letra E. Expressões e técnicas de uma sociedade extintas. Que é que a gente tem aqui a Guerra de Canudos? A Guerra de Canudos ocorreu aí em um contexto de revoltas populares na Primeira República e representa uma fase super importante para a história do Brasil, tá certo? Desse modo, a conservação de sua memória, ela é essencial. E aí, no caso, o IPHAN, ele tem a função de preservá-lo, como eu já disse para vocês. Porque a conservação de objetos arqueológicos e paisagísticos são essenciais como fonte histórica para a preservação da memória e produção de pesquisas de um povoado que foi praticamente destruído por esse período. Então, aqui ele já fala, né, que o IPHAN, né, foi reconheceu como patrimônio cultural material. Então, se é material, é algo tangível. Foi um contexto de guerra, foi um contexto de luta, de batalhas. Então, o que a gente tem ali? A gente tem um conjunto arqueológico e paisagístico que foi deixado por essa fase da história, tá certo? Então, aí cabe ao IPHAN a preservação desse material, desse conjunto arqueológico, desse conjunto paisagístico para a história do Brasil, para a nossa história, para a nossa identidade, tá certo? Eu espero que vocês estejam entendido. Esse conteúdo aqui, ele é um pouco mais curtinho, tá certo? Não esqueçam de acessar o material lá no Classic Room e acompanhar o GAP Prepara nas redes sociais, tá certo? Até a próxima, gente!